Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2013. Estamos juntos há 528 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o Salmo 30. O Salmo 30 tem um título que diz Salmo de Davi, Cântico da Dedicação da Casa. E cada uma dessas expressões no título pode sofrer diferentes interpretações. Salmo de Davi pode apontar para Davi como seu autor, mas também pode significar que Davi seja o assunto geral do Salmo. A dedicação pode significar a consagração para um uso religioso ou pode significar simplesmente a inauguração. E casa pode significar o templo, mas também pode significar um palácio. E aí você percebe como estamos diante de variadas possibilidades. A possibilidade primeira seria entender que Davi é o autor do Salmo, que dedicação significa a inauguração e que casa significa o seu palácio. E isso colocaria este salmo no contexto de 2 Samuel capítulo 5, quando Davi, depois de ter unificado as 12 tribos, recebeu de Hirão, rei de Tiro, um palácio de presente. Hirão mandou construir aquela casa pomposa para Davi, que vamos ver daqui a pouco Davi dizendo que se sente incomodado porque ele habita num palácio de cedro e o templo do Senhor ainda não está construído. O tabernáculo é uma tenda e a arca está abrigada nesta maneira provisória. Esta é a proposta que nós vamos defender para você hoje, mas é importante que a gente informe você de que tem gente que entende diferente. Há quem entenda que o salmo é de Davi, mas foi composto para a inauguração, a consagração do templo que Salomão viria a construir. E nesse caso, então, Davi teria escrito um salmo antes do tempo para ser usado naquela ocasião específica. A dificuldade que nós enxergamos nessa possibilidade é que nada no texto nos faz pensar em termos de um templo. O contra-argumento é que também não há nada no texto que nos faça pensar em termos de um palácio. É verdade. Há outros elementos aqui que vão nos ajudar um pouco mais, mas também nos parece improvável que Davi tenha escrito algo que seria usado só muito tempo depois, não é? Não faz muito o estilo de Davi como temos visto até aqui. Pois bem, a outra possibilidade é que Davi não seja o autor do salmo, mas seja sim o seu pano de fundo. Então este salmo seria um salmo davídico, de gente que celebra a sua libertação olhando para Deus, e que a dedicação da casa indique então que este salmo foi usado na consagração do templo, que daí pode ter acontecido, supostamente, quando os judeus retornaram do cativeiro da Babilônia e reconstruíram o templo que havia sido derrubado por Nabucodonosor. Não há como provar nenhuma dessas teorias. Mas é sabido por nós que no ano 164 a.C., por ocasião da revolta dos Macabeus e seu sucesso, quando os judeus tiveram a oportunidade de purificar o templo que havia sido profanado por Antíoco Epifânio, eles utilizaram este salmo, salmo de dedicação da casa. Então isso faz algum sentido, os judeus acabaram entendendo então essas coisas em conexão com o templo. No entanto, apesar desta evidência, eu estou convencido de que a mais plausível das interpretações é aquela que sujeita este salmo ao contexto do palácio. E por quê? Porque nós vemos Davi falando aqui que ele estava em sua prosperidade dizendo jamais serei abalado. É o verso 6. Tem gente que entende que isso foi lá na época de Absalão, seu filho, que promoveu uma revolta e Davi saiu do palácio e precisou voltar para o palácio e purificá-lo e reconsagrá-lo. Seria um outro cenário possível para este salmo. Mas eu não creio que precisemos ir tão longe. Quando Davi diz aqui que estava em sua prosperidade, dizendo agora acabou, faz muito sentido para mim que Davi tenha experimentado esta sensação depois de reinar 7 anos e meio apenas sobre Judá e de ter finalmente, com a morte de Isbosete, com a morte de Abner, conseguido unir as 12 tribos, conseguido conquistar Jerusalém, conseguido trazer a arca para lá, e ele tenha dito para si mesmo, agora está tudo se acabando. Agora eu vou conseguir viver em paz. Eu estou com muitos filhos, a minha monarquia está se fortalecendo. E enquanto isso, Hirão mandou carpinteiros, pedreiros e cedro de alta qualidade para construir um palácio para mim. Pode bem ser que enquanto este palácio estivesse sendo construído, Davi estivesse finalmente se jaquitando e dizendo agora acabou, agora eu não passo por mais nada. Mas, para então mostrar a Davi que as coisas não eram assim, Deus lhe permitiu
uma calamidade, uma enfermidade. O verso 2 diz que Deus sarou Davi, e então parece ser razoável pressupor que o pano de fundo da calamidade que Davi enfrentou foi de uma doença. Davi diz no verso 7 que Deus apenas voltou o rosto e Davi ficou logo conturbado. Foi Deus retirar de Davi o seu rosto e o seu cuidado para que Davi se tocasse que ele não era nada, e ele logo ficou conturbado. A dificuldade com esta posição é que nós não temos indicação de doença de Davi nessa época. Lá em Samuel ou em Crônicas não há indicação nenhuma. Mas nós podemos rebater dizendo, mas também não temos indicação de doença de Davi em qualquer outra época. Há aquela praga que caiu sobre o povo de Israel quando Davi pecou, lá já quase no fim do seu reinado, mas Davi não foi atingido por ela. Então, continua fazendo sentido para nós, embora reconheçamos, tenhamos que pressupor alguma enfermidade de Davi nesse contexto. Há também a ideia, no verso 11, de que Deus converteu o seu pranto em folguedos. E essa palavrinha folguedos na língua hebraica é danças. Isso faz muito sentido se você imaginar Davi, que havia dançado para trazer a arca, para comemorar esta vitória, depois de ter ficado doente, ter voltado a dançar por conta da restauração que Deus lhe deu e da oportunidade de consagrar o seu palácio. Faz parte do estilo que Davi vinha exibindo naquela época. Então, reconhecendo a plausibilidade das outras interpretações, vamos humildemente nos ater a esta aqui, entendendo que este foi um salmo que Davi compôs quando Hirão mandou construir para ele um palácio, para que esta casa fosse dedicada, inaugurada, consagrada. Mas que Davi se lembra de que antes mesmo que o seu coração pudesse se ensoberbecer, Deus acabou com essa autossuficiência dele e com essa crença de que jamais seria abalado, deixando de olhar para ele um instantinho que fosse, voltando o rosto, e Davi logo fica conturbado. Davi então clama e implora ao Senhor que o sara, e ele então convida todo mundo a salmodiar a Deus, a louvar ao Senhor e reconhecer com ele que toda aquela prosperidade, na verdade, era apenas e tão somente uma bênção do Senhor. Isso, logicamente, vai ser apropriado para o povo que constrói o templo, para o povo que rededica o templo, para entender que, em qualquer momento que seja, ninguém deve se vangloriar em obras realizadas por mãos humanas, mas que a esperança de todo o povo tem que estar sempre voltada para o Deus que se faz bondosa e misericordiosamente presente naquele templo que ele mesmo estipulou ser construído. E esse então é o assunto deste salmo. O que podemos resumir aqui então é que temos a história de um homem que durante algum breve momento se sentiu muito seguro de si, que foi abalado nessas convicções porque Deus tratou dele, que se voltou para Deus em clamor e que recebeu de Deus a sua restauração. E que por conta disso cantou louvores ao Senhor, e tudo isso num contexto em que uma casa estava sendo dedicada. Nós achamos que é a casa que Hirão mandou construir. Mas nós não vamos discutir isso com você, porque seja qual for a possibilidade aqui, lá no céu a gente pergunta para Davi, seja qual for o contexto, a ideia geral do salmo é muito clara. Que não nos estribemos em nossas próprias forças, mas que confiemos no Senhor. E Ele haverá de nos sustentar, de nos dar o verdadeiro motivo de louvor, que é saber que somos dele, pertencemos a Ele, somos guardados e protegidos por Ele. Nada nós, tudo Ele. Que este salmo então nos ajude a nos mantermos humildes, dependentes do Senhor e gratos a Ele por tudo quanto tem feito, não importa o quanto estejamos prosperando. Pé no chão, pessoal. Humildade, dependência de Deus, são as lições que este salmo nos ensina. Eu espero que isso abençoe a sua vida e a gente se encontra aqui amanhã, se Deus quiser, para continuar estudando. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é quem nos salva, nos cura, nos redime, cuida de nós. Ajuda-nos, Pai, a ter sempre esta verdade diante dos nossos olhos e livra-nos, ó Deus, da soberba, da autossuficiência e da tentativa de independência do Senhor. Faz-nos sempre reconhecer o quanto dependemos de Ti e abençoa-nos, ó Deus, assim. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, então, se Deus quiser.